nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje domingo, dia do Senhor, dia 1º de outubro de 2023, o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 21, versículo do 28 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu-lhe eles. E Jesus disse: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados no arrependimento para credes nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus vai mostrar as 2 situações de Israel no seu tempo. O povo eleito, os fariseus, é representado aqui na figura dos filhos, assim também como os publicanos, as prostitutas, também é representado no outro filho. E aqui Jesus vai contar essa parábola, fazendo uma pergunta a eles, aos fariseus, os mestres da lei, que um pai tinha 2 filhos e vai dizer ao primeiro: meu filho vai trabalhar na vinha? E ele vai dizer que não vai, mas em seguida vai. O outro vai dizer que iria, mas não foi. E Jesus vai perguntar: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles responderam que era o primeiro, que é o lógico, que ele disse que não iria, mas foi. E aí Jesus vai revelar para ele quem precede no reino de Deus, que são os pecadores. Porque, escutando a palavra de João, que foi rejeitado por todos os fariseus, assim, porque anunciava a justiça de Deus, Jesus vai dizer que eles, os publicanos e os pecadores, escutaram a pregação de João Batista, que era pregando o arrependimento e o batismo do arrependimento. Eles escutaram aqueles. E esses fariseus e os mestres da lei, vendo o que acontecia com a conversão, escutando a pregação de João Batista, não se converteram. Aqui Jesus mostra quem é que representa os 2 filhos. O primeiro filho são as prostitutas e os cobradores de impostos, os publicanos, que eram pecadores públicos, que no momento primeiro não aceitaram a palavra de Deus, mas em seguida, quando escuta a pregação de João Batista e do próprio Jesus Cristo, eles se convertem, se arrependem e mudam de vida. Mas aqueles fariseus e os mestres da lei, que se achavam justos, que eram os guardiões da aliança com Deus, eles não se arrependeram. São aqueles que disseram no primeiro momento que iriam, mas não foram. Por isso Jesus disse que o pecador que se arrepende será precedido daquele que é considerado como justo. Para cada um de nós, meus irmãos, fica um entendimento que não há pecado, não há mal que a gente possa ter feito, cometido pecado maior
que a graça de Deus não nos alcance. E o verdadeiro arrependimento, nosso verdadeiro arrependimento, faz com que a misericórdia de Deus nos alcance e assim nós possamos herdar o reino dos céus. Aqueles que se acham que são justos, que são melhores do que os outros, esses infelizmente ficarão para depois. E assim cai no pecado da dureza do seu coração. Veja aqueles 2 homens no templo, aquele fariseu que se achava justo e se vangloriava diante de Deus, e aquele pecador público que no templo ficou lá atrás e não tinha nem como levantar os olhos, porque grande eram os seus pecados. E ali Jesus vai dizer que aquele último foi justificado. Que nós possamos a cada dia da nossa vida nos arrepender das nossas misérias, das nossas fraquezas, dos nossos pecados e possamos verdadeiramente podermos nos arrepender para assim podermos herdar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo para todos.